Take three. Você tem dificuldades em entender o livro de Apocalipse? Sabia que existem 4 métodos de interpretação desse fascinante livro? E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. A interpretação preterista, a interpretação historicista, a interpretação futurista e também a interpretação idealista. Quer conhecer cada uma delas em detalhes? Então, vem comigo. Minha gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal do YouTube. Ative o sininho, deixa aí o seu like e se inscreva. Eu tenho vídeos com quase 6.000 visualizações. Estou indo agora para apenas 1.000 inscritos. Então muita gente está assistindo e não está se inscrevendo, ok? Se inscrevam porque ajuda o nosso canal a crescer. Bem, vamos falar nesse vídeo sobre os métodos de interpretação do livro de Apocalipse. Apocalipse é com certeza um dos livros mais discutidos ao longo da história da igreja e considerado um dos mais difíceis da Bíblia para se interpretar pela maioria dos cristãos. Isso acontece devido ao grande número de símbolos e figuras presentes no livro. Existem, então, diferentes métodos de interpretação do livro de Apocalipse. E eu quero aqui ressaltar que tais interpretações ou padrões de hermenêutica não se aplicam apenas ao livro de Apocalipse, mas também a outros textos bíblicos, principalmente aos livros proféticos. Então vamos falar sobre o primeiro método de interpretação do livro de Apocalipse, que é o método preterista. O método preterista considera o contexto histórico na interpretação do Apocalipse. Ou seja, muito do simbolismo presente no livro está relacionado aos acontecimentos contemporâneos da época em que foi escrito. No preterismo, muitas das profecias do Novo Testamento também foram cumpridas na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo pelo general Tito e em eventos do período da igreja primitiva. Dentro da interpretação preterista, existe uma classificação que podemos chamar de preterismo moderado e preterismo radical, ou hiperpreterismo. Basicamente, a diferença entre moderado e o radical é a totalidade ou não do cumprimento das profecias. O preterismo radical, por exemplo, acredita que tudo foi cumprido em 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém, depois da queda do Império Romano, enquanto o preterismo moderado acredita em uma segunda vinda de Cristo, ressurreição dos mortos e julgamento final. O preterismo radical é considerado por muitos herético, pois nega fundamentos básicos da fé cristã, como a segunda vinda de Cristo. Dentro do Apocalipse, os preteristas, pelo menos em sua maioria, identificam a besta como sendo o Império Romano. O falso profeta, para eles, seriam os sacerdotes que instituíam o culto ao imperador, e a grande meretriz como sendo a cidade de Roma ou a própria Jerusalém apóstata. Vamos falar sobre o segundo método, que é o método historicista de interpretação do livro de Apocalipse. No historicismo, as profecias do livro do Apocalipse e outras profecias bíblicas são interpretadas como se fossem se cumprindo ao longo da história. Dessa forma, muitas profecias já se cumpriram, outras estão em pleno cumprimento, e também há aquelas que ainda se cumprirão. Ou seja, seria como um esboço da história da igreja desde o século I até a segunda vinda de Cristo. Podemos dizer que a interpretação historicista era predominante dentro do protestantismo, sendo superada em números quando surgiu o dispensacionalismo com uma interpretação completamente futurista. E é sobre ela que vamos falar, a interpretação futurista do Apocalipse. Na interpretação futurista, quase tudo no livro de Apocalipse está relacionado a acontecimentos futuros do fim dos tempos, para alguns com exceção apenas dos 3 primeiros capítulos. A interpretação futurista se polarizou com o surgimento da corrente escatológica conhecida como dispensacionalismo ou pré-milenismo, e que se tornou a principal visão escatológica dentro do movimento pentecostal. A interpretação futurista, em sua maioria, repito, em sua maioria, crê que haverá um arrebatamento secreto da igreja antes de um período de 7 anos da grande tribulação. A besta será um líder político que liderará um governo mundial. O falso profeta seria uma espécie de ecumenismo religioso que tomará o mundo
no governo do anticristo, e ao final Cristo voltará para livrar o povo de Israel e estabelecer um reino milenar de 1000 anos, claro, milenar, 1000 anos aqui na Terra. Vamos falar agora sobre a interpretação idealista do Apocalipse. A interpretação idealista pode ser definida como totalmente simbólica. Na medida em que interpreta toda a descrição presente no livro de Apocalipse como símbolos, verdades ou ideais espirituais, ou seja, nada irá ocorrer realmente de forma literal e histórica, mas completamente de maneira espiritual. De forma resumida, para ganharmos tempo, o idealismo interpreta o Apocalipse como um símbolo da luta entre o bem e o mal, entre a igreja e o paganismo dominado pelo poder satânico. Sendo assim, verdades espirituais são ensinadas para que cristãos possam aplicá-las em diversas situações existentes. Também alguns idealistas que interpretam a segunda vinda de Cristo e o juízo final como algo simbólico, caindo no mesmo erro dos hiperpreteristas, enquanto outros, a maioria, mesmo idealistas, interpretam como eventos literais que acontecerão. Bem, eu prefiro crer naquilo que está escrito também na palavra, que as coisas encobertas pertencem a Deus e as descobertas pertencem aos homens. Como vocês viram, não existe algo fechado sobre escatologia dentro do livro de Apocalipse. Existem vários braços, vários pensamentos, todos eles têm algum fundamento escriturístico dentro do livro, portanto, eu prefiro ficar com as coisas que me foram reveladas e aquelas que a Bíblia não se preocupou em definir, em fechar, vamos descobrir quando estivermos no céu, tá bom? Minha gente, fiquem com Deus. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Marinaldo Júnior, ok? E até o próximo vídeo.